Projeto Recolhimentos. O projeto Recolhimentos é a história da alteração dos registros e dos parâmetros de cálculo dos sistemas de informações financeiras da empresa para se adaptar a uma determinação do principal órgão repassador de recursos da empresa, que exige o recolhimento ou pagamento de valores correspondentes a datas de vencimento passadas, que até então não haviam sido cobrados. Essa alteração envolve uma grande gama de detalhes inovadores na sua forma de implementação, incluindo novos encargos de inadimplência e outros parâmetros. Podemos dizer que surgiu incerteza na interpretação individual do ambiente da organização, uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas, uma demanda de adaptação normativa de produtos, configurou uma mudança ecológica. Documento. Carta Conjunta X de julho, item 1.2. Até 15 de agosto, os agentes financeiros deverão recolher os valores líquidos das prestações devidas referentes às operações no âmbito dos programas de que se trata, que se encontram informalmente vencidas até julho e que ainda não tenham sido recolhidas. E-mail de usuário. Prezados senhores, solicitamos aos agentes financeiros que informem até 22 de julho, por meio deste endereço eletrônico, a previsão dos valores a que se refere o item 1.2 da Carta Conjunta número X, de julho em anexo. Palavras de usuário. Veio aquela carta do repassador de recursos, foi uma situação que surgiu uma nova necessidade. Observei que, depois de anos sem emitir documentos de cobrança para algumas centenas de operações agrícolas, o repassador de recursos resolveu cobrá-los de uma vez só. A percepção de que a demanda podia ser interpretada de múltiplas formas gerou dificuldade de compreensão da demanda, registro da ambiguidade. Observei que nós, desenvolvedores, também fomos comunicados sobre essa nova necessidade. Ela me pareceu assustadora, porque dava o prazo de um mísero mês para fazer tudo e achei confusa, porque só dizia que era para recolher os valores das prestações devidas sem dar grandes detalhes sobre quais eram as operações e as parcelas. Palavras de usuário. Naquele caso, surgiu aquela carta do repassador de recursos com termos difíceis, não estava muito clara. Observei que até os usuários que entendem melhor as cartas do repassador acharam que a carta não estava clara. Usuários e desenvolvedores utilizaram procedimentos e critérios para tentar estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva das informações sobre a demanda, como, por exemplo, consulta ao conhecimento do usuário, regras de reunião. A preocupação dos usuários referiu-se mais a determinar qual o conjunto de operações envolvidas na alteração. E da parte dos desenvolvedores, a preocupação foi determinar os parâmetros e as fórmulas de cálculo que deveriam ser alterados no sistema. E-mail de usuário. Estamos fazendo levantamentos para identificar quais as operações e parcelas afetadas, pois não ficou claro quais são elas. Observação. Do meu ponto de vista como desenvolvedor, eu procurei utilizar os indicativos da própria carta para entender o que é que precisava ser adaptado nos cálculos do sistema. Cada usuário e cada desenvolvedor fez a sua elaboração de uma definição funcional da demanda segundo o seu entendimento, interpretação, sentido da definição da demanda de desenvolvimento para o sistema, processo de criação, tanto para determinar quais as operações envolvidas como para qual será o cálculo. E já identificou a necessidade de reconsultas para a resolução de dúvidas, escolha de ciclos. Palavras de desenvolvedor. Normalmente eu faço um esboço do que já tem no sistema, do que tem que ser alterado, criado. O que eu não sei, dou a ideia e coloco interrogações para falar com quem sabe. Observei que entendemos que os cálculos envolviam adaptar encargos de inadimplência para cobrar a taxa mais X%, mas não sabemos detalhes como o método de contagem dos dias para o cálculo, ou se o X% seria registrado como juros moratórios, ou juros compensatórios, ou se seria um composto único com o valor da taxa. E-mail de usuário. Entendemos que estão contempladas pela resolução da carta todas as operações agrícolas classe X e também as de agricultura familiar. Usuários e desenvolvedores realizaram o processo de seleção para determinar se as suas interpretações da demanda eram válidas, tanto em relação a quais eram as operações envolvidas, quanto em relação a como seriam realizados os cálculos. Para isso, buscaram a consulta ao conhecimento do usuário para validação de definições pelo conhecimento profissional e a documentação normativa para validação de definições por critérios normativos, além da posterior validação das simulações da solução pelos usuários. Os usuários buscaram também confirmar seu entendimento com as chefias. E-mail de usuário. Pode alterar todos que sejam das classes X e Y e que tenham como procedimentos X ou Y que tenham a taxa mais X%. E-mail de usuário. Prezado superintendente, segue em anexo o memorando que preparamos com os procedimentos de implementação das prorrogações na passiva. Trata-se de uma minuta e, se houver necessidade, alteraremos antes de entregar assinado. Abaixo listamos o cronograma realizado e futuro dessas implantações. Palavras de desenvolvedor. Cada um pensa do seu próprio ponto de vista, no que é que vai influenciar. É bem o tipo de coisa que cada um compreender, interpretar. O critério que define o entendimento e fica registrado é o da instrução normativa, da legislação e o contrato.
Documento Carta Conjunta número X de julho. Item 1.2. Recolher os valores líquidos das prestações, já descontados os benefícios concedidos a título de rebates ou bônus de adimplência a serem ressarcidos pelo Tesouro Nacional, corrigidas aquelas prestações pela taxa de juros contratual acrescida de X% ao ano desde a data de seu vencimento. E-mail de desenvolvedor. Para o pagamento no dia 15 de agosto, concluímos, conforme as instruções da carta, que a fórmula de pagamento deve calcular principal mais juros menos bônus para todas as parcelas e, sobre isso, aplicar a variação da moeda mais juros moratórios de X% desde a data de vencimento, 15 de dezembro ou 15 de fevereiro, até a data de pagamento, 15 de agosto. Confirma? Os desenvolvedores realizaram o processo de retenção conforme a sua interpretação, o seu entendimento da demanda, em relação a como serão realizados os cálculos, fazendo registros de critérios de entendimento, documentação de decisões e definições das demandas e documentação de implementações. Quando não consultaram os usuários, os critérios de entendimento da demanda que eles encontraram restringiram-se aos documentos normativos externos e iniciais e aos casos anteriores da sua experiência. Palavras de usuário. A desenvolvedora se preocupa em escrever as coisas no e-mail para deixar registrado. Palavras. E-mail de desenvolvedor. Elaborada ontem uma sugestão de forma de retorno para financiamentos agrícolas da passiva a ser utilizada para o pagamento de 15 de agosto ao repassador de recursos, seguindo as orientações da Carta Conjunta de julho. Reproduzida abaixo a seção 2.2 do capítulo 2 procedimento desse documento. A atualização pela taxa acrescida de X% ao ano deve ser calculada de acordo com a fórmula apresentada. Acreditamos que a fase de testes preliminares dessa fórmula esteja concluída ainda hoje. Depois, a fórmula já estará liberada para que a equipe usuária possa realizar simulações prévias em lote dos pagamentos. Observei que acredito que nós, desenvolvedores, entendemos o que a carta determina como método e parâmetro para os cálculos, pois parece bem clara a determinação do normativo. Mas inúmeros detalhes da implementação no nosso sistema precisariam ser debatidos com o pessoal da equipe usuária e com as chefias. Além disso, temos que saber deles exatamente quais as operações que vão ser afetadas. É possível perceber que, mesmo aplicando essas regras de reunião iniciais, elas não permitiram suficiente afastamento da ambiguidade, especialmente em relação aos detalhes da implementação, como aconteceu no decorrer do processo de retenção. Essa percepção indicou a necessidade da reconsulta aos usuários para confirmação ou rejeição desse entendimento inicial e para eventual ajuste dos detalhes de cálculo. Palavras de desenvolvedor. Às vezes a gente faz uma ata das coisas. Documento ata de reunião. Conforme o que foi acordado na reunião de ontem, 5 de agosto, e reconfirmado verbalmente pelos colegas das equipes usuárias hoje. Para atender ao pagamento dos agrícolas da passiva que recebem bônus na parcela, a ser realizado em 15/8, os financiamentos correspondentes são os das classes X e Y. E-mail de usuário. Estou de acordo com o documento. Podem assinar, depois eu assino. Podem também continuar a implementação da passiva conforme o cronograma. Os desenvolvedores precisaram identificar se a sua interpretação da demanda estava correta. Então fizeram reuniões entre os envolvidos com a demanda, ou seja, reconsultas aos usuários para correção e validação de resultados, reconsultas para resolução de dúvidas e interações para ajustes e validação de definições, escolha de ciclos. Isso permitiu esclarecimentos, afastamento da ambiguidade, sobre diversos detalhes do entendimento da demanda. Palavras de desenvolvedor. Tem muitos casos que a gente vai ter que voltar, vai ter que testar, vai ter que ver. E-mail de desenvolvedor. Em anexo, enviamos minuta de instruções para a execução do cálculo de valores devidos por arquivo. Abaixo enviamos o modelo do e-mail enviado após o cálculo, bem como o arquivo contendo o resultado. Aguardamos sugestões. Passiva Boas Novas. O desenvolvimento das fórmulas está adiantado. Precisamos apenas estudar alguns ajustes e definições e fazer alguns testes. Os usuários, por sua vez, também agiram para determinar o entendimento correto da demanda, utilizando seus critérios e sua experiência, e a reconsulta aos normativos e aos outros usuários, alguns de instâncias superiores, outros de setores independentes. Para a seleção do correto entendimento da interpretação válida da demanda, foi necessário apresentar aos usuários os resultados do processo de criação e do processo de retenção realizados pelos desenvolvedores, para que eles fizessem testes. Esses testes representaram o processo de seleção, agora coletivo, envolvendo usuários e desenvolvedores. O procedimento coletivo dos testes permitiu a identificação e esclarecimento de detalhes de entendimento e de implementação. Os testes aconteceram geralmente seguidos de intensa interação via troca de e-mails entre usuários e desenvolvedores, escolha de ciclos. Os esclarecimentos proporcionados permitiram a realização dos reajustes adequados na implementação, reiniciando o processo desde a criação. Tudo isso às vésperas do prazo final da tarefa. Observei que os usuários conferiam a exatidão dos resultados confrontando seu cálculo manual em planilhas com a simulação do sistema desenvolvido por mim e com o valor apresentado pelo beneficiário.
Com esse feedback dos usuários, ajustei cada tipo até que ficou 100% correto para todos os casos. Foi possível e bem-vindo fazer reuniões informais e esporádicas com as equipes usuárias para resolver dúvidas, demonstrar resultados e acompanhar as comparações. Bastou ir ao micro de trabalho deles e mostrar os resultados na tela da simulação. E-mail de desenvolvedor. Conforme combinamos ontem, anexo os arquivos de valores devidos com database 15 de agosto. E-mail de usuário. Ops, os da classe Z não penalizaram a inadimplência. E-mail de desenvolvedor. Grande conclusão, todos os casos que não tiveram atualização monetária são de operações que não estão com a fórmula. Vamos já incluí-la. E-mail de usuário. Beleza, isso quer dizer que já podemos simular de novo? E-mail de desenvolvedor. Sim, agora fizemos uma fórmula boa para todos. E-mail de usuário. Planilha em testes.xls. Ver as abinhas correspondentes à classe testada. E-mail de desenvolvedor. Conferi de novo as fórmulas agora e parece que estão corretas. E-mail de usuário. Beleza, agora que aprendemos o caminho, antes de baixar eu peço uma simulação. E-mail de desenvolvedor. Concluída hoje essa primeira fase de adequação dos fundos que usam o ZZ. E-mail de usuário. Beleza, parece que tudo correu como previsto pela nossa eficiente desenvolvedor. Isso vai ser muito útil para nós. Parabéns. Os testes utilizaram procedimentos e critérios, regras de reunião, para esclarecer a demanda, conferindo se a implementação realizada correspondia ao entendimento coletivo da demanda. Normalmente, geraram uma nova interação entre usuários e desenvolvedores via intensa troca de e-mails, escolha de ciclos. Palavras de usuário. Qualquer probleminha, tu já vai ali conversar e já termina. Nós já conversamos pessoalmente, fica mais fácil de entender. E-mail de usuário. Só divulgando, depois de muitas perguntas, esclarecimentos e ajustes, essa baixa da passiva, pagamentos dos agrícolas em 15 de agosto, funcionou bem direitinho. E-mail de usuário. Perfeito. O processo coletivo e interativo de reconsultas aos desenvolvedores e aos usuários configurou um novo ciclo de criação, seleção e retenção, que gerou esclarecimento e ajuste de definições, confirmação de entendimento, validação e correção de resultados, e houve persistência de dúvidas quando não houve reconsultas. Ou seja, o processo como um todo promoveu mais afastamento de ambiguidade do que quando não foram feitas reconsultas, como previu a teoria. Podemos concluir que o projeto Recolhimentos aconteceu assim. Iniciou com uma necessidade de adaptação normativa de produtos, uma mudança ecológica, representada por uma carta do repassador de recursos, a qual determinou o recolhimento de valores de financiamentos não cobrados antes. A carta determinava formalmente quais as operações e parcelas afetadas pela determinação e como deveria ser feito o cálculo dos encargos de inadimplência, mas houve dificuldade de compreensão de jargões e da demanda por usuários e desenvolvedores. O inusitado da situação gerou incerteza, registro da ambiguidade, nos usuários e desenvolvedores em relação a como determinar esses critérios de acordo com os sistemas da própria empresa. Os usuários e desenvolvedores utilizaram critérios e procedimentos, regras de reunião, tais como guiar-se por critérios normativos e pela experiência do usuário, para tentar esclarecer quais os parâmetros correspondentes àquela demanda no âmbito do sistema da empresa. Criaram as suas interpretações e entendimentos da demanda, sua elaboração de uma ideia inicial funcional pelos desenvolvedores em relação a quais as operações envolvidas e quais os métodos de cálculo adequados, processo de criação. O processo de seleção do entendimento ou interpretação adequados da demanda incluiu a consulta ao documento iniciador do processo, critérios dados por normativos, e aos usuários gerentes do processo, critérios de entendimento dados pela experiência dos usuários. A implementação de uma forma de cálculo representou o primeiro processo de retenção, conforme o entendimento inicial dos registros do entendimento do desenvolvedor em e-mails, baseados nos documentos normativos externos que registram critérios de entendimento. Mas as dúvidas sobre a definição da demanda permaneceram, registro da ambiguidade, pois a ideia inicial foi implementada sem reconsulta aos usuários, indicando que a falta de reconsulta manteve dúvidas, pois permitiu menos afastamento de ambiguidade do que quando havia reconsultas. Por isso, foi iniciada uma fase de reconsulta aos usuários, escolha de ciclos, via reuniões e disponibilização de ambiente de testes e simulações para os usuários, que proporcionou a interação entre desenvolvedores e usuários para resolver dúvidas e validar resultados, e a retomada do processo de criação, seleção e retenção, desde o princípio com a realização de ajustes e esclarecimentos em relação à demanda. Essa nova fase incluiu a elaboração de uma nova ideia, processo de criação, a validação de simulações da solução pelos usuários, processo de seleção, e atas de reuniões e registro de propostas, critérios, definições e implementações, processo de retenção. Esse processo coletivo de reconsulta aos usuários permitiu esclarecimentos, correções e validações das definições e resultados, e a confirmação do entendimento, e assim propiciou mais afastamento de ambiguidade da demanda como implementação de uma solução adequada. Esse foi o projeto Recolhimentos.